Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quero meditar um pouco com você nessa manhã sobre essa palavra, sobre essa palavra que fala sobre o poder das nossas palavras, né? Quando a Bíblia fala a língua tem poder, não é a língua o órgão em si, mas o poder das palavras. As nossas palavras podem gerar vida, também podem gerar morte. As nossas palavras podem construir, mas também podem destruir. Queridos, como uma palavra pode mudar todo o curso de uma vida? Quantas vezes nós temos usado a nossa língua para amaldiçoar? Quantas vezes nós temos usado a nossa língua para maldizer, para fofocar, para caluniar, para fazer maledicência? O que é a maledicência? É você falar mal de alguém. Régila, mas eu falei só a verdade. É só a verdade. Mas a pessoa estava lá para se defender? Porque quando a pessoa não está lá e você fala, você comenta coisas maldosas, coisas ruins sobre a pessoa, você está cometendo o pecado da maledicência. E a Bíblia fala que os maledicentes, não herdarão o reino de Deus, assim como os mentirosos, assim como os prostitutos. Isso a Bíblia fala lá em Apocalipse, ficarão de fora. Então, assim, às vezes a gente dá um peso muito grande para alguns pecados e tira o peso de outros pecados. Mas para Deus, queridos, pecado é pecado. Pecado nos afasta de Deus. E o pecado da língua é algo que vem para a nossa vida de maneira muito sutil. E se a gente não vigiar, muitas vezes a gente vai cair nessa área. Por isso que Tiago, ele fala, né? O homem que domina a sua língua, esse aí venceu muitas coisas. Porque Tiago fala que a língua é um mal irrefreável, indominável. Que com a língua nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos ao homem, que é a sua imagem e semelhança. E ele fala, não convém que seja assim. Que de uma mesma fonte não pode brotar água doce e água salgada. Da mesma maneira, da mesma língua, não pode sair bênção e maldição. Então, ele nos chama a essa responsabilidade de ter cuidado com a nossa língua, de orar a Deus, Senhor, me ajuda a refrear a minha língua. Tem até um salmo que o salmista fala assim, põe um guarda à porta dos meus lábios, para eu não pecar contra ti. Outro pecado que nós cometemos muito com a nossa língua é o pecado da murmuração, da reclamação. Vez por outra, eu mesmo me pego murmurando, me pego falando palavras negativas, como se Deus não fosse capaz de prover, como se Deus não tivesse sustentado a nossa vida até aqui. Começamos a colocar os nossos olhos na crise. Ai, meu Deus, a crise. Ai, meu Deus, não vai dar. E agora? Não tem condições. E às vezes nós estamos usando as nossas palavras para trazer coisas ruins para nós. Ao invés de nós usarmos a nossa boca para declarar o que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz? O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As nossas palavras têm poder criativo. As nossas palavras têm poder de gerar vida sobre nós, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar. Muitas vezes a gente fala tantas palavras ruins com os nossos filhos, ali no momento de raiva, a gente acaba falando, ai, menino preguiçoso, menino não sei o quê. E essas palavras vão entrando no coração deles e vão gerando aquela realidade. Então, assim, que a gente possa estar vigilante com o que sai da nossa boca, por mais que às vezes seja verdade, mas que a gente venha a declarar a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. O que é que a palavra diz sobre a vida do meu filho? A palavra do Senhor diz que o filho do justo será poderoso na terra, Salmo 112. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. Eu sou a guerreira, eles são minhas flechas. O que é que isso significa? Que eu vou apontá-los para um alvo, que Deus tem um alvo, um propósito para a vida deles, e eu preciso apontar esse alvo, lançar eles no momento certo.
Mas muitas vezes a gente acaba desfazendo a verdade da palavra de Deus, criando uma realidade diferente com as nossas próprias palavras. Essa palavra, irmãos, Deus falou comigo hoje, porque hoje mesmo eu errei em relação às minhas palavras. Hoje mesmo eu falei coisas que eu não deveria ter falado e Deus falou comigo que eu estou errada, que eu preciso me arrepender, que eu preciso voltar para a palavra. E eu entrei nesse lugar de arrependimento. Deus, me perdoa e me ajuda a não cair em tentações. A gente precisa orar. O Senhor Jesus, ele nos ensina na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque todos os dias a gente está sujeito a cair. Todos os dias a gente está sujeito a errar. E um dos perigos maiores, onde a gente mais peca, é nessa área das palavras. Amém? Então, essa era a palavra que eu queria deixar nessa manhã para a gente meditar. E eu vou orar por mim e por você também. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão, Pai, por todas as palavras, Pai, que eu falei, que não estão condizentes com a verdade da tua palavra, da palavra de Deus. Eu te peço perdão, eu te peço que o Senhor venha nos ajudar, nos ensinar, mudar o nosso coração e a nossa mente, para que as nossas palavras sejam palavras de vida, e que as nossas palavras sejam palavras que edificam, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para vocês, bom final de semana.